Algumas pessoas dizem, bem, por que Deus simplesmente não parou isto no princípio? Ele é um Deus estúpido, de coração cruel, disse Joe Lewis, aquele que condenou Joe ou Jack Cole, né? Disse, ele é simplesmente um bruto de coração cruel. Não existe tal coisa como Deus. Se houvesse tal coisa, ele seria simplesmente o chamou de todos os tipos de nomes, né? Mas é simplesmente porque ele pode ter muito conhecimento aqui em cima, mas não tem nada aqui embaixo. Agora, isso é aí onde está. Vem? Esta palavra o diz aqui e ele a esconde. E estes mistérios têm sido escondidos agora, recordem, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, para mostrá-los à igreja. Oh, que coisa! Você pegou isto? Agora pararei com a minha história só um pouquinho, ou eu irei ao meu próximo pensamento para apanhar isto. Agora recordem, tudo através das eras de Moisés, de volta às eras dos profetas, através de todas as eras, eles esperaram até este último dia para estas coisas serem mostradas, de acordo com as Escrituras. Isto é correto? Para isto ser revelado aos filhos de Deus. Por quê? Dos perdidos, até como uma pirâmide. Como tenho dito, vai afinando, afinando, afinando. Como tenho feito sempre esta observação e dito, Deus fez 3 Bíblias. A primeira, ele a colocou nos céus, o zodíaco. Já viu você alguma vez o zodíaco? Qual é a primeira figura do zodíaco? A Virgem. E qual é a última figura no zodíaco? Léo, o leão. Ele veio a primeira vez para a Virgem, ele virá a segunda vez como o leão da tribo de Judá. Vê? Ele fez a seguinte na pirâmide, nos dias de Enoque, quando eles fizeram a pirâmide, e eles mediram. Não compreendo isto, mas para as lutas, onde eles se inclinavam e iam de joelhos por tanto tempo, e poderem medir a distância das lutas, você sabe por onde eles a medem agora? Até a câmara do rei. Enquanto esta pirâmide subia, não poderíamos construí-la. Com tudo que possuímos hoje, não poderíamos construí-la. Está construída exatamente assim, a um ponto. E a pedra principal nunca foi encontrada. Eles nunca colocaram o topo em cima da pirâmide. Não sei se você sabe disso ou não. A grande pirâmide do Egito, ela nunca teve um topo sobre ela. Por quê? A pedra principal foi rejeitada. Cristo, a pedra de coroa, foi rejeitada. Mas enquanto crescemos da era luterana, era batista, era metodista, era pentecostal, estamos lá em cima na pedra principal agora, esperando e ansiosos para que desça aquela pedra principal e o edifício estará completo. Não leu você nas Escrituras? A pedra foi rejeitada? Naturalmente, nós vemos que aquilo estava falando a respeito do templo de Salomão. Porém, a pedra rejeitada
tem se tornado a principal da esquina. E eu estou dizendo isto somente para fazer um quadro para você. Agora, e na Bíblia, estamos vivendo no último dia, o topo da pirâmide. Os peixes cruzados da era de Câncer no zodíaco, no tempo da vinda de Léo, o leão, na pedra principal, nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Elias, vê você? Vê onde estamos? Estamos exatamente no fim do tempo. Quantos leram o jornal nesta semana? O que Khrushchev e eles disseram? Oh, eles estão prontos. Assim estamos nós. Amém. Está correto, veja. Oh, que privilégio, que dia. Se os cristãos pudessem simplesmente compreender o dia em que estamos vivendo. Oh, o que você pensa do escritor desse livro que ouviu e viu onde isto seria manifestado nos últimos dias, esperando e gemendo por aqueles filhos de Deus para se levantarem nos últimos dias com o poder do Espírito Santo no final da era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazê-lo. Agora vamos voltar em fundação do mundo outra vez, para apanhar uma revelação, para ver se estamos certos ou não. Espero não fazer de mim um sacrílego ao chamar Deus de papai, mas quero dizer isto desta maneira, para que então você entenda isto. Papai queria alguns filhos, e então o que fez ele? Ele disse que haja anjos, e eles vieram ao redor dele. Oh, isto é ótimo. Eles o adoraram. Então ele era Deus, o atributo. Recordem, ele era El, E-L, Elá, Elohim, existente de si mesmo, nada a não ser ele. A primeira coisa que veio foram os anjos. Então, os anjos não podiam fazer nada mais do que adorar. Eles não podiam se perder. Então, eles não podiam estar enfermos, eram seres imortais. Então, ele não podia mostrar seu poder de cura. Ele não podia mostrar a sua salvação. Então, depois daquilo, ele disse, façamos algo tangível. Então ele fez uma terra. E quando ele fez a terra, ele fez todas as criaturas da terra. Então ele fez o homem. Tudo que saiu da terra, começando com um girino ou uma medusa, simplesmente uma forma de carne flutuando sobre as águas, começou lá para daquilo até um sapo, o qual é o mais baixo tipo de vida que podemos encontrar. Eles alegam, é um sapo. A espécie mais alta é o ser humano. Do sapo começa a lagartixa, da lagartixa outro, e cada vez que o Espírito Santo começava a soprar, a vida vinha outra vez. Maior vida. E a primeira coisa, algo veio à imagem de Deus, que era o homem. Nada havia sido, nada houve, e nunca será criado mais qualquer coisa mais alta que o homem, porque o homem está na imagem de Deus, vem? Então o homem, quando ele fez o seu primeiro homem, agora, quando ele fez seu ser angelical,
ele fez o homem, e macho e fêmea o criou. Tudo na mesma unidade. Ele era ambos, homem e mulher, feminino e masculino. Quando ele fez Adão e o colocou em carne, recordem em Gênesis 1, ele fez homem e mulher. E em Gênesis 2, lá não havia nenhum homem ainda para lavrar o solo, homem carnal.